Começando então pela região Nordeste, nós vamos falar até o fim do ano agora das 5 regiões do Brasil. Só que é claro que a gente vai dando características físicas, ambientais, naturais, no caso, os tipos de recurso, população, comportamento demográfico, sotaque, cultura, todos os aspectos de cada uma das regiões. Começamos pela região Nordeste. Por que pela região Nordeste? Porque foi a região que primeiro foi ocupada do Brasil. É a primeira região a ser ocupada do Brasil. Creio que vocês lembram das aulas de história e até das de geografia na formação do território brasileiro no primeiro bimestre, que quando os navios portugueses aportaram no Brasil, o lugar onde eles chegaram foi onde hoje é a região Nordeste, mais especificamente onde é a Baía de Todos os Anjos, no estado da Bahia, certo? Então, depois disso, é também outra característica do Nordeste, que faz com que a gente veja ele primeiro, é o fato dele ser a região que tem o maior número de estados. São 9 estados na região Nordeste. As outras regiões depois, todas vão ter menos. Então, se vocês acham que é complicado decorar 9 estados e suas capitais, e vocês conseguiram, tá tudo certo, porque as outras depois têm cada vez menos estados e menos capitais, tá bom? Então, não é difícil. Na apostila de vocês tem uma tabela, não sei para quem já está com a apostila nova, né? Tem uma tabela mostrando a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas em cada uma desses estados do Brasil. E aí, do Brasil não, do Nordeste, perdão. E daí, assim, o estado que mais tem pessoas, né, quantidade de pessoas, é a Bahia. Vocês estão, não sei se vocês estão com a apostila aí, mas quem não tiver vai anotando. Em primeiro lugar está a Bahia, com o maior número de pessoas, com a maior população estimada, né? Isso com dados de 2017, não são nem do censo de 2000, já são mais atualizados, 2017, tá? Depois, em segundo lugar, veio o estado do Ceará. O estado da Bahia, uma média de 15 milhões de pessoas. O estado do Ceará, em segundo lugar, com 9 milhões de pessoas. Depois disso, vem o estado de Pernambuco, 8 milhões. Eu estou dando, assim, só um número redondo para não falar tudo, porque eu quero que vocês anotem. Depois disso, vem o Maranhão, com 7 milhões. Depois do Maranhão, Paraíba, com 4 milhões. E agora que sim, tem 3 que tem 3 milhões e pouco, eu vou ter que falar. E aí vocês anotem aí para saber qual que tem mais, qual que tem menos. Rio Grande do Norte, com 3,5 milhões de pessoas. Alagoas, com 3,3 milhões de pessoas. Piauí, com 3,2. Espero que vocês estejam anotando na ordem. A tabela tem na apostila. O que me interessa é a ordem disso, tá? Com 3,2 o Piauí. E, por fim, Sergipe, com 2 milhões de pessoas. Sempre 2 e mais, né? Mas, assim, para arredondar, com 2 milhões de pessoas. Estão aí os 9 estados da região Nordeste do Brasil. O Nordeste, vocês estão com esse mapa aí que eu estou colocando para vocês, com os estados e as capitais do Nordeste. O Nordeste também está dividido, é a única região do Brasil que foi subdividida em 4 sub-regiões, certo? Vou colocar aqui para vocês as 4 sub-regiões, só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Não, a imagem não está muito boa. Ó, são 4 sub-regiões do Nordeste. Começando pelo litoral, a gente tem a Zona da Mata, depois vai subindo, tem o Agreste, depois do Agreste, uma região bem grande, que é a maior de todas, que é o Sertão Nordestino, e, por fim, a região do Meio Norte, onde eu já tenho uma presença bem interessante ali, de uma variação entre caatinga e floresta amazônica. Então, olha a mistura de bioma que dá ali. Caatinga, praticamente é semideserto, né? E floresta amazônica, que é floresta tropical. Então, equatorial ainda. Isso significa muita vegetação, muita biodiversidade, e do lado, pouca vegetação, pouquíssima biodiversidade. O que isso representa? Representa que vão ter corredores ecológicos ali, como vocês já estudaram. Então, eu só vou citar, não vou ficar entrando muito nos detalhes, certo? Mas
Eu espero que vocês lembrem disso, porque é uma informação que vocês vão precisar, certo? Então tá, olhando ali no mapa, vocês têm bem certinho quais são as áreas que passa a zona da mata em verde, em vermelho a Grécia, em rosa o sertão, em amarelo o meio norte. O que essas sub-regiões têm para serem classificadas como sub-regiões, né? Lembrem-se, não esqueçam nunca, todas as vezes que eu regionalizo, eu estou dizendo que aqueles espaços geográficos têm aspectos e características em comum. Então, de que forma foi dividido o Nordeste em sub-regiões? Atendendo a qual característica? A característica que fez o Nordeste ser dividido em 4 sub-regiões foi o clima, a vegetação e a hidrografia. Então, essas 3 características, quando elas estão em comum no mesmo espaço, elas formam sub-regiões diferentes dentro do Nordeste. Entenderam? 4 sub-regiões. Qual a classificação para regionalizar isso, para dividir, saber onde é uma, outra é outra, outra é outra? A classificação atende 3 critérios. Vamos lá? Hidrografia, clima e vegetação. Tá bom? Beleza? Ou seja, todos critérios naturais, tá? Não tem critério aqui de economia, de política, de demografia, não. Ela é dividida em 4 sub-regiões de acordo com suas características naturais. Quais características naturais? Hidrografia, clima e vegetação, certo? Então, vocês tenham essas coisas bem anotadas, bem nítidas aí para vocês, tá? Agora, outra coisa interessante de analisar. 3 tipos, como que é? Porque primeiro a gente sempre fala das características naturais, né? Então, vamos lá. Climas e vegetações do Nordeste. Para quem já está com a apostila, pode me acompanhar na página 4. Quem não está, eu vou colocar a imagem aqui na tela, tá? Da apostila, ó. 3 tipos de clima. Observem. Pequenininho aqui em cima, ó, esse verde. Esse laranja que domina a maior parte, pode ver que está em quase todo o Nordeste. E esse vermelho mais centralizado. Vou dizer a quais se referem cada um. O verde é o equatorial úmido. Observem que ele está em divisa aqui com a floresta amazônica. E é só um corredor simples. Então, é um clima que recebe influência da região amazônica, certo? Essa grande parte aqui que está em uma cor laranjada, cor de pele, representa o clima tropical, certo? Que é o mais frequente no Brasil, que toma a maior parte do Brasil. Aqui no Nordeste também, pega a maior parte do Nordeste. E esse bem forte ali em vermelho, que está numa região mais centralizada do Nordeste, é o chamado clima tropical semiárido, ok? Tá? Eu estou mostrando certo, acho, né? Eu não estou enxergando. Aqui, ó, esse aqui é o clima tropical semiárido, certo? Entendido? Aqui é tropical semiárido e aqui no cantinho, bem no cantinho, vocês têm o clima equatorial úmido, ok? Esses climas, eles vão fazer toda a diferenciação entre as sub-regiões do Nordeste. Quando eu estiver falando em sub-região do sertão, aquela parte que está em rosa no mapa da tela de vocês, corresponde exatamente a essa parte que está em vermelho aqui, ó, que mostra ali o clima totalmente semiárido, né? O tropical semiárido, que é o nome dele, ali na região Nordeste do Brasil. Do lado, eu tenho outro mapa que mostra a vegetação do Nordeste, certo? Então, tem 3 climas e 6 tipos de vegetação. Os 6 tipos de vegetação são caatinga, que é essa faixa marrom, que pega a maior parte aqui. Estão vendo? Certo? Depois, eu vou pegar por tamanho, tá? Depois, em segundo lugar, a Mata dos Cocais. Aí eu já tô quase lá na divisa, aqui, ó, com a região norte, Mata dos Cocais. Depois, em terceiro lugar de tamanho, eu tenho o Cerrado. Observem aqui o Cerrado, ó. Tá aqui ele. Eu não sei que cor que é essa. Laranja? Cor de pele? Não sei. Esse é marrom, esse é laranja, tá? Vou chamar assim. Então, esse é o Cerrado. E ao lado eu tenho os 2 menores, que são a floresta tropical. Aí tem, claro, a floresta equatorial lá naquele cantinho. E a vegetação litorânea. Ó, floresta tropical, essa em verde aqui mais clarinho.
floresta equatorial, essa aqui no canto. E aqui, né, a área litorânea, ok? Que eles colocaram ali como vegetação litorânea. É onde tem aquela vegetação de restinga, aquela vegetação pequenininha, ó. Aqui é tudo vegetação litorânea. Também tem Mata Atlântica um pouquinho, tá? E aqui tem os outros dois tipos, floresta tropical e floresta equatorial. Ok, gente? Entenderam? Então, como vocês já têm visto até aqui, já deve estar cansados de saber, de tanto eu falar também, incomodar, o fator importante ali é sempre o clima estar relacionado com a vegetação. Porque quanto mais chuva e calor, maior e mais densa a vegetação, grandes florestas e tal. Quanto mais quente e menos vegetação, mais desértico. Quanto mais frio e pouca chuva e uma vegetação média, mais clima tropical úmido, assim, certo, gente? Daquele jeito que vocês já aprenderam e já sabem. Vamos partir agora, então, para as sub-regiões. Vamos falar, hoje eu vou falar, são 4 sub-regiões, né? Hoje eu vou falar de 2 sub-regiões. E as outras 2 sub-regiões eu falo na próxima aula. Aí eu vou passar um vídeo para vocês também. Todas as aulas eu vou passar um vídeo, faço questão que vocês assistam, porque é uma forma de vocês conhecerem, identificarem as culturas, as características físicas do Brasil. Porque nem sempre é possível para todo mundo estar viajando o Brasil inteiro, né? Então, ao ver esses vídeos, vocês podem observar, assim, pelas imagens, né? Vocês vão poder ver os tipos de vegetação, os tipos de casa, a forma como as pessoas, o jeito que as pessoas falam, né? Os sotaques, os costumes, a própria informação do vídeo, como, por exemplo, vai falar lá de uma atividade econômica, vai falar de uma atividade cultural, vocês vão vendo todas essas características. Então, é importante que vocês assistam os vídeos, tá? Fala, Vitor. Meus pais, quando eu ainda não nasci, eles um dia foram viajar lá para Fortaleza. Para o Nordeste, né? Sim, é muito lindo lá. Então, mas como nem sempre a gente está viajando para todas as regiões do Brasil, aí eu vou tentar mostrar um pouco de cada coisa para vocês, tá? É uma forma de eu levar vocês para viajar pelo Brasil. Vamos lá. Zona da Mata. Aqui vocês veem no mapa, ó, olha, acompanha aqui o meu mouse, ó. Aqui na Zona da Mata é toda essa região litorânea que pega toda a parte do extremo leste da região nordeste, ok? Pega todo o extremo leste da região nordeste aqui, parte litorânea, não todo o litoral, porque tem litoral aqui em cima, mas todo o litoral leste do Brasil, da região nordeste, tá? Ela tá em verdinho aqui, ó, Zona da Mata. Por que Zona da Mata? Mata Atlântica, ok? Lembre-se que a Mata Atlântica, ela tem um perfil mais estreitinho, mas ela vem Brasil afora de norte a sul, né? Ou melhor, de nordeste a sul, que não pega o norte a Mata Atlântica. Então, quando eu falo em Zona da Mata, eu estou falando necessariamente do litoral leste da região nordeste, ok? Que tipo de clima tem lá? Como vocês viram antes, que eu mostrei o mapa para vocês, é totalmente clima tropical, o que significa que são ambientes quentes e muito úmidos. Então, tem chuva, mas é extremamente quente, tá? Essas chuvas, elas evaporam bem rapidamente. Por isso, há uma presença de mata e de floresta tropical na região, né? Que é a Mata Atlântica, certo? É também a região do Nordeste com a maior densidade demográfica, onde tem, claro, como todo o litoral do Brasil, a região Nordeste não seria diferente, né? Sempre a gente tem uma concentração demográfica, uma concentração de população muito maior no litoral do Brasil. No Nordeste não seria diferente. A maior parte da a maior densidade demográfica, a maior quantidade de população, de atividades, de serviços no Nordeste também está bem concentrada no Sul e no Sul. Meu Deus, no litoral. E por ser no litoral, neste caso, como a gente está dividindo em sub-regiões, na Zona da Mata, portanto, certo? Como eu falei, tem a presença da Mata Atlântica ali, que também favoreceu que os solos fossem favoráveis aos cultivos iniciais, lá no período da colonização da região Nordeste, e que também favoreceu, conforme foram crescendo as áreas e conforme foi aumentando a população, favoreceu muito, infelizmente, o processo de desmatamento, tá?
as áreas ali todas bastante devastadas para travessia também de espécies para a Europa, para abertura de portos, para construção de cidades. Então, áreas que também foram intensamente desmatadas, bastante destruídas. E muito destruídas não só a parte de floresta de Mata Atlântica, mas também a região dos manguezais e das restingas, tá? Essas regiões de restinga e manguezal também foram bastante afetadas. Falando em manguezal, você sabe que o mangue é aquela planta que se adapta a qualquer ambiente e a qualquer quantidade de sal e de água. Elas são típicas dessas regiões próximas do mar, regiões litorâneas, né? Então, elas vão estar sempre presentes nessas regiões do litoral do Brasil, no Nordeste principalmente. E elas possuem aquele tipo de raiz aérea, acho que vocês lembram também, quando a gente falou das raízes respiratórias, né? Ela tem aquelas raízes aéreas ou respiratórias que afundam na areia, não encontrando no substrato da areia os nutrientes e o oxigênio necessário, elas fixam a planta, mas ao mesmo tempo elas buscam outra área para sair, perfurar a superfície e buscar o oxigênio do ar, né? Certo? Também é uma área de bastante, os manguezais são áreas de bastante reprodução de peixe, de outros animais, de caranguejo, tem muitas pessoas que vivem da coleta do caranguejo no Nordeste, muitas pessoas mesmo que vivem dessa atividade extrativista, que é a coleta do caranguejo, a venda do caranguejo, né, para restaurantes, enfim, para a produção de outros produtos alimentares. E eu não sei se vocês viram, mas teve um vídeo que estava circulando, que foi bastante comentado, de uma reportagem, de um grupo de pessoas que acharam no litoral nordestino, no meio de um manguezal. Imagina isso, gente. Manguezal geralmente está perto entre mar e rio, né? Aquelas plantas com aquelas raízes expostas e tudo colado uma planta na outra. Aí vocês imaginem no meio de tudo isso, assim, numa certa distância interessante do mar, acharam uma baleia, né? Mas o que tem uma baleia estar lá no meio do mangue? Uma baleia gigantesca, porque era uma representante de jubarte, de baleia jubarte, lá no meio do manguezal. Como é que ela foi parar lá, né? Aí, segundo consta, até onde se chegou de informações, ela teria sido pega, capturada, e daí ela foi tentada arrastar, levar ela, né? Não sabe se foi o mar, bichos ou as próprias pessoas, e aí só foram encontrar, os pescadores e tal, só foram achar ela por conta do cheiro, da quantidade de aves que estavam se acumulando lá, as aves que comem matéria orgânica em decomposição, né? E daí, por conta disso, eles localizaram essa baleia jubarte, assim, né? No mangue, mas tá tudo bem, normal, comum, enfim. Agora vamos falar um pouco da restinga. Restinga vocês também conhecem, é um tipo de vegetação específica do litoral. Muitas espécies de restinga têm espinhos, então você está pisando na areia quente, fervendo, aí você sai correndo ali para a área da restinga, do matinho, e vai pisar lá, achando que ali vai estar mais fresquinho. Está mais fresquinho, mas está cheio de espinho também, né? E aí acaba se machucando do mesmo jeito. Então, em solos elas são típicas de área de solo arenoso, por isso elas estão nos litorais, né, as restingas, e elas também são plantas que têm o caule delas, olha lá eu jogando ciências em geografia, o caule delas é do tipo haste, sendo do tipo haste, ela vai crescer, se esparramando pelo chão continuamente, criando raízes para se fixar nesse percurso, né? Ela se esparrama bastante, e assim elas vão tramando, vão se juntando, formando um verdadeiro gramado, e isso é bom, porque quando tem períodos de chuva muito intensa, ou de avanço do mar, ou coisa assim, aquela areia não invade as áreas da cidade, ou ela não vai tomar conta ali meio mar. O que ocorre? A vegetação de restinga, ela tem essa malha, aquela forma que fecha e que impede que a areia vá parar no asfalto, nas lojas, nas casas, e a água do mar também impede que ela avance. Então, quanto mais restinga tiver na praia, mais protegidos nós estamos do avanço do mar e de, por exemplo, grandes ventos que trazem areia ou chuvarada que carrega areia para a rua, né? Quanto mais restinga, menos possibilidade de acontecer isso. Então, como eu disse, elas são típicas também, não esqueci de falar, se é de praia, de áreas de planície. Tudo bem, gente? Entendido até aqui?
eu não sei, conforme vocês forem pegando a apostila de vocês, que é para ir pegar essa semana, vocês já vão olhando, já vão vendo essas imagens, esses textos, tá? Então, da zona da mata, é isso que eu tenho para dizer para vocês. A maior parte das pessoas que vivem lá vivem do turismo, vivem do extrativismo também, tanto da Mata Atlântica quanto do extrativismo animal do mar, tá? São regiões bastante turísticas no Brasil, muito. Uma riqueza muito grande de turismo e uma riqueza muito grande de história. Por isso que a região Nordeste é considerada a região do Brasil que mais preserva e mais cuida da história brasileira, que ela tem muitas cidades ali que já foram tombadas como patrimônios históricos, tá? E muitas dessas cidades tombadas como patrimônios históricos e que mantêm um perfil de preservação da nossa história estão justamente nesse litoral que, dentro das sub-regiões do Nordeste, estão na zona da mata. Vamos falar do agreste. Agora, no agreste diminui um pouco a umidade e aumenta mais o calor, tá? Nós estamos gradativamente saindo das áreas úmidas e de clima mais ameno, que é a zona da mata, né? É quente, mas é menos quente. E vamos para o agreste, onde eu tenho um clima tropical e semiárido. Por quê? Porque a região agreste, ela é como se fosse um corredor entre a zona da mata e o sertão nordestino, lá onde é muito mais quente, né? Muito mais seco. Então, o que tem no agreste brasileiro? Nós temos também predominância de clima tropical, tá aqui, ó. Deixa eu voltar no mapa para mostrar para vocês. Aqui. Predominância do clima tropical. Ó. Olhem ali no mapa onde está a região agreste. E olha aqui, ó. Predominância do clima tropical, porém ela também pega um pedacinho aqui, ó. Estão vendo? Ela também vai pegar um pedacinho aqui do clima tropical semiárido, certo, gente? Então, é mais quente ali o negócio. É um pouco menos úmido, mas não chega a ser totalmente seco, tá? Semi-úmido ou semiárido. Esse é o termo correto, né? Então, ela está entre o clima tropical e o semiárido. Ela é um semiárido, ela não chega a ser totalmente árida, ok? Tá? Ela é um meio termo. Tem uma vegetação que já não é de grandes altitudes, não são grandes árvores, como da floresta, na zona da mata, né? Ela já tem uma vegetação de médio porte, uma vegetação xerófita também, que significa o quê? Que tem espinhos, e uma vegetação, lembram lá de ciências, caducifólia, ou seja, ela perde as folhas em período de frio, para não ter que gastar muita água e manter a planta viva. A água vai circular apenas no caule e em pouquíssimas folhas, para poder fazer essa troca de seiva bruta por seiva elaborada e se manter viva. Então, ela perde as folhas. Elas são plantas caducifólias no agreste, tá? Com bastante espinho, como uma forma de substituição, e também com bastante perca de folhas nos períodos de menos chuva, né? Que é o período do frio lá, frio entre aspas, né? Na região. As principais cidades, tem muitos lugares bem conhecidos do agreste, né? Tem Feira de Santana, Vitória da Conquista, Campina Grande, Caruaru, cidades que dentro da questão histórica e cultural do Nordeste são bastante importantes. Toda vez que a gente ouve falar de algum aspecto histórico, coisa assim, houve também do agreste, não só da zona da mata, mas do agreste também. Por isso que o Nordeste ele é um total, né? São 4 regiões, mas ele é uma região completa em si, quando se fala em preservação cultural e em preservação da nossa história. Certo, gente? É no agreste nordestino que está a Chapada Diamantina, no estado da Bahia, ali, né? Também bastante conhecida essa região da Chapada Diamantina. Creio que todos vocês já pelo menos ouviram falar. O que significa Chapada Diamantina? Significa que ali, diferente da zona da mata, eu já não estou mais numa região de total planície. Eu já tenho planaltos com altitudes moderadas e ao ponto de formar chapadas, que são planaltos altos, certo? Mas não mais pontiagudos, eles já foram desgastados. Então, eles têm esse formato tabular de chapada, eles são chapados, retos, não tem mais esse formato de pico. Como a gente vai ter, por exemplo, no Monte Roraima, no Pico da Neblina, né, mais lá na região norte, ali não, ali nós temos as chapadas, ou seja, eram relevos altíssimos, certo, que foram desgastados, tornando-se
Planaltos com altitudes moderadas. Também é lá que eu tenho, nessas transições, que eu tenho paisagens naturais que são bem complexas, assim, bem interessantes de conhecer. Como, por exemplo, aquelas regiões que tem aquelas rochas redondas, as pedras redondas, que se chama, né? Que são esculpidas pelo vento, que tem uma base bem pequenininha, parece que ela vai cair se tu empurrar a qualquer momento, e a parte de cima bem grandona. Por quê? Graças à ação dos ventos, que são muito intensos no Nordeste, principalmente na região agreste. Ok, pessoal? Para falar mais da região agreste e dessas situações todas, eu acho melhor, então, agora vocês assistirem o vídeo. E quando vocês estiverem com a apostila nas mãos, vocês leiam a apostila. O que a gente for passando, vocês façam o favor de ler. Leva isso para lá. Façam o favor de ler, de ir acompanhando, tá? Vou mostrar para vocês agora um pouco, tanto do aspecto natural, quanto do aspecto cultural da região agreste, tá? Dessa sub-região agreste. Vou mostrar como que era e como que ainda tem se tentado preservar os costumes dos vaqueiros. E vocês vão ver como é difícil esse trabalho, essa profissão, por conta justamente da situação extremamente difícil do clima. Pouca chuva, muito seco, tá bom? Quando vocês estiverem com a apostila, eu espero que vocês têm que pegar elas até amanhã, né? Para poder usar ela. Então, eu vou deixar marcado já no WhatsApp, lá no grupo, para vocês fazerem as questões da página 7 para terça-feira, tá bom? Não são muitas questões, são só 3 de análise e interpretação de uma pintura, ó. É bem pouquinho. Aí vocês façam essas questões da página 7, assistam o vídeo para a gente comentar. Eu quero abrir a aula comentando o vídeo, certo? E mais um recadinho. Para quem esqueceu, deixou para trás, está no desespero em relação às trilhas de geografia e de ciências, eu reabri todas as trilhas não, né? Mas algumas trilhas de ciências e reabri algumas trilhas de geografia até segunda-feira, não é até quinta que vem, tá? É só até segunda. Quem não fez, faz, porque vale nota, as trilhas valem nota. Aí vai tirar um 0 lá, imagina? Tirou 2,8 e vai tirar um 0. Soma dá 16 dividido por 3, 5 no boletim. Não tem graça, né, gente? Então, façam as trilhas. E quem já fez e quiser tentar e fazer de novo, sabe que a chance é só de aumentar a nota. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, por hoje é isso. Vou passar agora lá pelo WhatsApp o vídeo e o que vocês as questões que é para vocês fazerem e mais um lembretezinho sobre as trilhas. Beleza? Amanhã nós temos aula de ciências, então, beijo, até amanhã. Prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Prof. Fala, João. Não, só te dei tchau. Ah, tá. Mas alguém, Prof. tem alguém me chamando? Quero perguntar uma coisa. Se eu fazer a trilha, tipo, atrasada, a nota não é considerada, né? Não, só agora que eu reabri as trilhas. Agora tá. dá pra fazer todas, tá? Eu só coloquei algumas. Fala, Vitor. Vitor? Pode falar? Nada. Nada? Ah, então tá bom. Então, beleza, gente. Qualquer coisa, vocês me perguntem e me chamem lá no WhatsApp, tá? Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.